Olá, boa tarde a todos. Na nossa aula de matemática de hoje estaremos falando sobre radiciação. O que é radiciação? Radiciação é a operação inversa à potenciação, né? Enquanto potenciação, ela é uma multiplicação no qual todos os números são iguais, né? Vocês lembram que quando a gente pega um número, vamos supor 2 elevado a 2, você é o 2 repetindo duas vezes se multiplicando, ou seja, 2 vezes 2 fosse 2 a terceira elevada a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 repetindo 3 vezes multiplicando. E são iguais, né, como diz aqui no texto. Então, a radiciação, ela procura descobrir que fator é esse, que número foi esse que elevado a tal número resultou naquele resultado, né? Deu aquele resultado, resultou naquele resultado. Mas, enfim. Temos aqui um exemplo, que é o que? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, né? Temos o 2 números aqui se repetindo, que é igual a 16. Então, para eu saber a raiz quadrada desse 16, que é a radiciação, raiz quadrada é quando é a raiz com índice 2. A gente vai descobrir mais na frente o que é isso, raiz com índice 2. Mas a raiz de índice 2 de 16, que é a raiz quadrada, é igual a 4. Dada a potência, 2 a sexta é igual a 64. Esse aí já é outro exemplo, desculpe. Mas esse do 16 é o seguinte. A raiz quadrada com índice 2 quer saber qual o número que é elevado a 2 dá aquele número, aquele resultado que está ali, 16, por exemplo. Qual é o número que eu elevo a 2 que vai dar 16? Então, é o quê? O 4, não é isso? 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, justamente por isso, simplesmente por isso. Aí a gente pode ter raiz cúbica. O que é a raiz cúbica? A raiz cúbica é a raiz a terceira. Raiz cúbica, que se chama. Tem raiz quarta, que é raiz que é do número. Ele quer saber o resultado daquele número. Vamos supor assim, ele tem um número. Vamos exemplificar da seguinte maneira. Ele tem um número e quer saber qual é o número que eu elevo à quarta potência para ter aquele número ali. Qual é? Aí é a raiz quarta. Vai descobrir isso. Então, aqui temos 2 à sexta. Outro exemplo, igual a 64. Qual é o número que eu elevo a 6 que dá 64? Já diz o resultado aí, que é 2. Então, baixava o quê? Dizemos que a raiz sexta de 64 é igual a 2. Note que ao dizer raiz sexta, estamos deixando claro que procuramos o número que foi multiplicado por ele mesmo 6 vezes, que eu digo. E o resultado dessa multiplicação é 64. Bem, a anotação é essa aqui. O índice fica aqui dentro. O índice é essa questão que eu estou falando. De tal número se repete quantas vezes. O índice vai dizer essa quantidade de vezes, que o número que a gente está procurando saber qual é, se repete. E esse radicando é o valor daqui, que é o que a gente quer descobrir a raiz. Raiz de tal número é o radicando esse número que eu me refiro. Que aqui foi 64, aqui foi 16. 16 foi o radicando, 64 foi o radicando. E a raiz foi esse resultado aqui. Ó, no exemplo anterior, 64 é o radicando, 6 é o índice, ó, e 2 é a raiz sexta de 64, como eu acabei de falar. Bem, tem um detalhe muito importante quando a gente trabalhar com números dentro de raízes, né? Quando o número ele for ímpar e for negativo, a gente não tem número, o resultado possível no, nos resultados assim mais comuns, né? Que é o que a gente vai ver, são os números reais. Se a gente for calcular, é uma conta bem grande, dá uma raiz complexa, um resultado complexo, número complexo. Isso a gente vai se preocupar por enquanto. Então, temos aqui algumas propriedades, que é propriedades, algumas regras de trabalhar com radiciação. E aqui temos o que? A primeira regra é a raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número. Ou seja, se eu tenho raiz quadrada de um número elevado ao quadrado,
basta eu eliminar a raiz com o quadrado que tem ali, que é a raiz quadrada com o termo ao quadrado que está lá. E fica igual a um exemplo que temos aí, o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Já que eu quero saber qual o número que dentro da raiz que eu elevo para dar aquele resultado. Se eu já tenho essa resposta ali dentro, basta eu eliminar essa questão, né? Eu quero saber o número que está ali, a base, né? Não é isso? A base já está lá, sendo o mesmo expoente da raiz. Se o expoente de dentro da raiz for igual, do radicando, né? For igual ao índice da raiz, eu posso fazer essa manipulação eliminando a raiz, eliminando o expoente, dando um resultado igual a 2. Pode até, se preferirem, tentar ver essa questão numa calculadora e vocês vão conseguir bem. Ó, propriedade número 2. O índice expoente do radicando pode ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Assim, dados os números reais, me lembro, não vou falar essa questão para não se atrapalhar. Bem, ele quer dizer que o quê? Se eu tenho um radicando ali elevado a tal expoente, e eu tenho a raiz enésima, ou seja, a raiz enésima é porque pode ser qualquer número, que é qualquer outro número, eu posso pegar e fazer uma manipulação para tirar essa raiz daí. Eu posso multiplicar um termo e multiplicar o outro pelo mesmo número. Ou seja, temos um exemplo aí que é raiz cúbica de 5, né? Raiz terceira. Então, para eu eliminar essa raiz, eu posso multiplicar o 3 por 1/3, que vai dar 1, não é isso? Mas quando eu multiplico o índice, eu tenho que multiplicar o expoente também do radicando, que deu o quê? 1/3, porque ele não tinha nada. Quer dizer, tinha 1 em cima, só que a gente não consegue ver. Aí eu multiplico 1/3 ficou 5 elevado a 1/3. Nessa terceira, nessa terceira propriedade, temos uma simplificação da raiz, né? Quando a gente tem raiz de raiz. Basta a gente pegar, isso é uma multiplicação, então a gente vai multiplicar os expoentes, que nem a gente trabalhou lá em potenciação. Os expoentes não, os índices, né, da raiz. Então, eu peguei m e multipliquei. Aí, com m vezes n, né? Isso é raiz de A. Então, um exemplo temos aí, raiz quadrada de raiz cúbica de 4. Basta a gente pegar multiplicar 2 vezes 3 que deu 6, então raiz sexta de 4. Aí. Temos a quarta propriedade, que é a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas, né? Essa questão de enésima aqui pode ser qualquer número. Então, temos o quê? Raiz enésima de A vezes B, que pode ser qualquer número, o N ali, é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Quando elas estão assim dentro, se multiplicando, tá? Então, temos aqui um exemplo, raiz quinta de 6 vezes 2 é a mesma coisa de que raiz quinta de sexta vezes raiz quinta de 2. E na quinta propriedade temos a raiz enésima da razão, é igual à razão das raízes enésimas. Ou seja, se eu pego uma divisão e ela é toda em raiz, ou seja, raiz quadrada de 5/2, vamos supor, eu posso pegar essa mesma raiz e fazer o quê? Eu posso ter raiz de 5, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 2. É a mesma coisa desse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 3/5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5. Pronto, pessoal, por hoje é só, né? Temos aqui esse exemplo não, esse exercício, que vocês podem resolver no formulário do Google e enviar para mim. Tá bom? Bom, se alguém tiver dificuldade para enviar, pode enviar no WhatsApp também. Tenham uma boa tarde e até mais.